Eu já falei sobre crescer na graça, crescer na esperança, crescer na fé. Falei sobre uma série de crescimentos que a gente precisa para a nossa vida cristã. E hoje eu gostaria de conversar com você sobre crescer no Evangelho. Eu diria que essa afirmação que a gente precisa crescer no Evangelho, ela na realidade poderia se desdobrar numa nova série de reflexões, porque o Evangelho é a base de tudo que é a nossa fé, né? A palavra Evangelho, que significa boa notícia, boa nova, só para vocês relembrarem, não tem a ver com alguma coisa que ainda vai acontecer. A palavra notícia, ela só faz sentido diante de um evento que já aconteceu. Então, quando alguém noticia que o Brasil vai ganhar um jogo de hoje, não tem como eu dar essa notícia agora enquanto o jogo ainda não aconteceu. Mas quando der assim 10 horas da noite, eu posso dar a notícia de que o Brasil ganhou, porque o evento já aconteceu. O Evangelho é uma notícia a respeito do que Deus realizou em Cristo Jesus, no seu nascimento, na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição, a ascensão e envio da igreja. E na expectativa de que Jesus voltará, é isso também que a ceia representa. Então, o Evangelho é a respeito do que Deus, por meio de Cristo, fez por nós. É um evento já acontecido. O que significa que não existe nada que eu possa fazer ou que eu deixe de fazer que pode, de alguma maneira, modificar o Evangelho. O Evangelho é uma decisão unilateral de Deus em relação à humanidade. E, tendo dito isso, eu quero voltar para o nosso texto que foi inicial, que é a carta de Pedro, no capítulo 2, 1 Pedro 2, versos de 1 a 3, em que o apóstolo Pedro diz assim: portanto, e eu já disse isso algumas vezes, todas as vezes que nos evangelhos, especialmente nas cartas do Novo Testamento, você encontra esse adversativo, mas, porém, no entanto, portanto, o que vai ser dito tem a ver com o que foi dito antes e agora tem uma afirmação importante e prática. Pedro diz: portanto, livrem-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação, agora que provaram da bondade do Senhor. Eu queria que você frisasse esse: cresçam e experimentem plenamente a salvação. No nosso mundo, hoje, século 21, ano de 2026, salvação é ir para o céu depois da morte. E nesse sentido, o que o apóstolo Pedro diz aqui não faz sentido nenhum para a gente. Como é que eu posso crescer numa coisa que ainda nem aconteceu? Salvação para a gente é ir para o céu, para algum lugar depois da morte. Só que durante muito tempo, salvação tinha a ver, e eu acho que ainda tem, com o que Deus vai realizando no ser humano, a partir do processo, primeiro, de conversão e depois de transformação. Então a salvação, e nesse ponto aprendi muito bem na tradição metodista, ela é um caminho e não um evento. O evento é importante em que eu digo: eu fui salvo. Mas eu fui salvo e eu estou sendo salvo também, é certo afirmar. Então eu posso dizer que a salvação é um evento que já aconteceu, mas que continua acontecendo na minha vida. É um caminho, é um processo, é uma jornada. Por isso que Pedro, ele diz: cresçam e experimentem plenamente a salvação. Porque o objetivo de alguém que teve um encontro com Deus e se despertou para Deus é que agora ele precisa crescer nessa fé, precisa amadurecer ela, precisa ganhar novos contornos, né?
E é importante a gente lembrar que Pedro está escrevendo para uma igreja nova, recém-nascida. Não tinha 2000 anos de igreja como a gente tem hoje. É uma igreja que estava começando, estava no iniciozinho dela ali. As pessoas ainda estavam tentando entender essa fé. A gente sabe que Pedro está escrevendo uma carta para as igrejas que foram espalhadas ali pelo Império Romano, porque teve uma perseguição no ano 70. Então, é um grupo assim muito diverso, é um grupo de judeus e gentios que estão tentando entender a fé. E Pedro está dizendo, olha, cresçam e experimentem plenamente a salvação. Agora, o apóstolo Pedro está ensinando a todos nós que antes de a gente crescer e se alimentar, né, ele usa essa analogia, que vocês se alimentem desse alimento espiritual, né, desse leite espiritual, ele propõe que a gente tem que se livrar de algumas coisas. Para a gente crescer, a gente tem que deixar algumas coisas para trás. E essa é uma coisa importante da vida cristã. Porque não tem como a gente crescer, amadurecer, e isso serve para qualquer área da vida, se a gente não deixar algumas coisas para trás. E o apóstolo Pedro, ele diz, portanto, livrem-se. É um imperativo assim muito marcante, né? Livrem-se. E a palavra se livrar é basicamente assim, se despir, tire essa roupa. Tire essa roupa, e é um termo grego, já que não vai ter casa viva, para os outros ficar rindo aí dos termos gregos que eu uso, que é apotemenoi, que é basicamente você tirar a roupa depois de um dia de trabalho. Tira essa roupa suja, tira essa roupa que não dá mais para usar. Então, o apóstolo Pedro está dizendo, olha, vamos entender como é que a gente cresce na fé, como é que a gente amadurece. Ele começa dizendo, livrem-se. E aí você vai perguntar assim, livrar-se do quê? E aí Pedro vai dizer pra gente, primeiro, livrem-se, tira essa roupa da mentira. Façam um despir-se da mentira. A palavra mentira é dolos, que não é aquela mentira recreativa que a pessoa fala. A palavra mentira aqui tem a ideia de você usar coisas para enganar, ludibriar as pessoas. Então Pedro está dizendo, livrem-se da mentira. Parem de continuar vivendo uma vida que não é verdadeira. E tem muita gente que vive uma vida para os outros. É uma vida de mentira, uma vida falsa, uma vida, como diz o Donald Winnicott, um psicanalista inglês importante, ele diz que a gente pode criar um falso eu, uma falsa imagem, um falso self, de modo que o ambiente externo, todo mundo passe a gostar de mim, não por aquilo que eu sou, mas pela imagem artificial que eu crio para que o outro goste de mim. Então o Donald Winnicott fala que quando as crianças, que são expansivas, criativas, elas são muito mais livres do que os adultos, né? Bom, em parte ela tem que se conter. Mas ela diz que tem certas pessoas que, por causa do ambiente externo, criam essa capa protetora, essa imagem falsa, porque ela diz o seguinte, já que eu não posso ser eu vou criar uma outra coisa para que as pessoas me aceitem. É nesse sentido que Pedro está dizendo, livrem-se da mentira. Uma coisa é eu falar, olha, essa parede é branca. Você fala, que isso, não é branca. Ou você vai achar que eu sou doido, ou você vai achar que eu não sei ver cor. É uma mentira. Outra coisa é você começar a dissimular a vida para que as pessoas te tolerem, né? E obviamente eu não estou dizendo que você tem que fazer tudo que dá na sua cabeça, sem contorno, sem nada. Não, mas é você começar a emular um tipo de vida que não é sua. E a gente percebe quando a pessoa começa a criar uma capa, assim, um jeito de viver, um jeito de falar. Você fala assim, nossa, que estranho essa pessoa. Ela tá parecendo que ela, não é de verdade. Eu converso com ela e parece que tem... Pois é mentira. A pessoa tá vivendo no dolos, no engano, né? Pedro ainda fala que a gente tem que se despir da hipocrisia. A hipocrisia é, na verdade, aquilo que os artistas faziam.
que é uma representação do palco. Então, primeira mentira. Aí Pedro vai para um outro aspecto. Então, eu não posso ser eu, tô mentindo. Aí o que eu faço? Eu começo a teatralizar. Eu sou hipócrita. E aí, essa coisa aqui é o que Pedro está dizendo. É aquela pessoa que contigo, ela é tudo o que você precisa para você gostar dela. Aí ela encontra a Nath, e ela é tudo o que a Nath precisa. Ela vai percebendo os meandros que ela participa, de modo que ela nunca é ela. Ela tá teatralizando com todo mundo. É aquela pessoa que a gente fala assim, essa pessoa é meio falsa, né? Eu não posso falar isso, mas eu lembrei de uma história de uma pessoa que perto de mim, ela dizia uma coisa assim, e aí ela mudava de ambiente e ela era outra coisa, e ela estava sendo também assim tão efusiva, tão acreditando naquilo que ela dizia do mesmo jeito. É disso que Pedro está mentindo, tá dizendo, dessa mentira, né, dessa hipocrisia. Livrem-se, tirem isso de vocês. E ele fala, a última coisa é a maledicência. Tirem de vocês a maledicência, que é a difamação, aquele jogo de falar coisas, falar para pessoas aquilo que não tem a ver com a sua vida. E, gente, a rede social é um antro de maledicência terrível. As redes de convivência, igreja pode se tornar isso, aquela coisa que a pessoa chega do seu lado e fala assim, tu não sabe o que aconteceu. Aí dentro de você desperta um espírito mau que diz assim, poxa, mas se eu não perguntar, eu vou com essa dúvida para casa. Pois é, mas a maledicência, a difamação é um jeito ótimo de você destruir a reputação e a vida das pessoas. E é uma coisa muito séria que a gente às vezes não leva a sério, tanto é que no ambiente político, para você destruir o outro, o que você faz? Investiga a vida nos detalhes da outra pessoa e na hora que vai para o debate, você usa aquilo contra o outro. Você está o tempo todo pensando em como ferir, como atacar, e agora tem no mundo gospel, fofoca gospel, páginas de fofoca gospel, e é uma insanidade esse mundo, mas é a maledicência, ela tem um poder enorme. Já alguém conta aquela história, né, que um dia um rapaz começou a falar mal de um mestre, né, e aí ele contou para a cidade toda que aquele mestre era um mentiroso, fazia isso, fazia aquilo. E aí o mestre foi perguntar para ele o que estava acontecendo, por que ele estava contando aquela mentira. Ele descobre que aquela mentira que ele inventou, obviamente, não era verdadeira, alguém tinha contado aquilo para ele. E aí diz que o mestre chega em cima de uma ponte e fala assim, olha, deixa eu te mostrar uma coisa. Pega um travesseiro cheio de pena, corta a pena, joga e o vento passa, leva as penas. E aí ele fala assim, agora tenta recolher as penas, e não tinha como recolher as penas, obviamente. E ele diz, assim como as suas palavras que me difamam, se você tentar recolher, você não consegue mais. Então, eu acho que a maledicência que o apóstolo Pedro está dizendo não seja assim. Não seja uma pessoa que diz, que usa suas palavras para destilar ódio, para destilar, maltratar, machucar as pessoas. E se você reparar bem, a mentira, a hipocrisia e a maledicência tem a ver com a comunicação, o jeito da gente falar. Mas aí Pedro continua e fala sobre uma outra coisa que a gente tem que se despir: do ódio. Ele usa duas palavrinhas, que é a maldade e a outra é a inveja. Só que a maldade aqui não é só aquela pessoa que vai lá e ataca o outro, faz o mal ao outro. A palavra que Pedro usa tem a ver com gente amargurada, rancorosa, raivosa,
É gente que gosta de fazer maldade e ela faz maldade para ela também. Então Pedro diz, olha, vocês têm que se despir do rancor, do ódio, da raiva, do desejo compulsivo de fazer maldade. Quando você diz, ah é? Me fez isso? Então, aí você pensa alguma coisa. Mas Pedro também fala que além de se despir da maldade, é muito curioso, porque a gente vive numa cidade, o Rio de Janeiro, que tem chefe de tráfico de drogas de morro, que proíbe espaços religiosos de matriz africana, porque ali só pode ter igreja. É um território assim de Israel. E aí você fala, cara, esse cara não entendeu nada do evangelho. Mas é gente que gosta de praticar a maldade, que não se despiu da maldade. E aí Pedro diz uma outra coisa, da inveja. E aí a inveja é esse sentimento profundo que, por um lado, eu fico ressentido, magoado, eu sofro por ver que a vida do outro é melhor do que a minha. Que ele ganhou mais dinheiro, que ele é mais bonito, que ele é mais inteligente, que ele é mais capaz. Eu vou olhando para as pessoas e faço comparação comigo e falo assim, eu não sou tão bom quanto essa pessoa. Eu não tenho tudo que ela tem, eu não posso tudo que ela pode. Eu gostaria, mas não consigo, não posso, não tenho capacidade. Pois bem, esse é um tipo de inveja. É aquela inveja mais banal, mais trivial, que você vê a pessoa movida por inveja, vai lá e rouba o celular de alguém, rouba o carro da outra pessoa, rouba uma moto. Isso é inveja. O sentimento invejoso, ele não só olha e fala, ah, eu não tenho. Ele olha e diz, mas deveria ser meu. E pelos meios mais violentos, ele vai lá e atua pegando o que não é dele. Isso é inveja. Porque eu não quero só que o outro não tenha. Ou eu vou destruir, ou vou tentar tomar. É um sentimento invejoso. Mas existe uma outra inveja muito mais sofisticada, que foi ensinada pela psicanálise de Melanie Klein, em que ela disse que a inveja ela tem uma dupla saída. A primeira é essa. Eu olho, eu desejo. Eu vou lá e quero tomar, ou eu quero destruir o que é do outro. Então eu começo a atacar o que é do outro, eu começo a destruir o que é do outro, porque eu estou no mood invejoso. Mas a Melanie Klein diz que tem uma outra inveja, que ela é sofisticada, que é quando eu olho e toda inveja nasce da admiração. Eu olho, admiro o que o outro tem, admiro o que o outro é, mas eu não sei que eu não posso ir lá atacar, destruir, detonar o que é do outro, roubar o que é do outro. O que eu faço? Eu destruo o que eu tenho, eu destruo o que eu sou, eu destruo tudo aquilo que eu consegui conquistar. É aquele sentimento que a pessoa começa a ver rede social e diz, nossa, eu tô me sentindo angustiada, tô me sentindo mal, tô me sentindo para baixo, tô me sentindo triste. É a operação da inveja. Tem muita gente que diz, olha, eu tô depressivo. Muita gente que associa o sentimento de uma tristeza, de não querer fazer nada, no fundo, o que tá operando é inveja. Porque a inveja deixa a pessoa vazia. Ela deixa a pessoa sem nada. O sentimento é que ela pode construir tudo que ela construir na vida, ganhar todo o dinheiro, ser tudo, ter uma mudança enorme na vida e ainda assim dizer para si mesmo, mas eu não tenho nada, eu não construí nada. Então é um jeito de se atacar. Mas Pedro está dizendo que a gente tem que se despir disso, da inveja, da maldade, da mentira, da hipocrisia, da maledicência. A gente tem que se despir de tudo isso. Mas essa é uma saída negativa. Eu saber qual é a roupa que eu não posso mais usar. Eu saber qual é o tipo de vida que eu não posso mais viver. E, gente, essa aqui é uma coisa tão difícil. Tão difícil. Porque o nosso mundo é construído na lógica da imagem. A nossa sociedade é construída para o outro.
a maneira como eu vou me ver no outro, como é que o outro vai olhar para mim com admiração, sem admiração. Isso não é pouca coisa. Quanto mais para o interior você vai, mais forte isso é. Cidades interiorando, onde todo mundo meio que se conhece, a imagem vale muito, e muita coisa. Quanto mais para os centros urbanos você vai, isso vai diminuindo, vai sendo relativizado, né? Então, quando a gente fala do evangelho, o evangelho tem um aspecto profundamente negativo, para dizer o seguinte: existe parte de nós que tem que ser transformada, que não pode continuar operando, senão a gente vai se destruir tudo ao nosso redor. Porém, Pedro traz um aspecto positivo. Pedro diz: mas não é só de se despir, é você se alimentar do evangelho. A lógica de Pedro é: agora que você entendeu que você tem que tirar essa roupa suja da mentira, do engano, da hipocrisia, da maledicência, você pode agora se alimentar do que ele chama desse leite espiritual, genuíno, que pode ser traduzido como um alimento não adulterado. A ideia do apóstolo Pedro aqui é que na contraposição da hipocrisia, da mentira, da inveja, do ódio, da raiva, que são sentimentos e alimentos que maltratam a gente, os outros, tudo ao nosso redor, o oposto disso é esse alimento puro da verdade do evangelho. O que ele está dizendo, então, é que para a gente crescer e experimentar plenamente a salvação, não basta ter uma mudança e saber só aquilo que é negativo na gente. Essas práticas de morte que produzem uma vida pobre, destrutiva e falsa. Eu faço análise há muitos anos. Algumas vezes por semana, há alguns anos. E eu não tenho dúvida nenhuma em dizer que as coisas mais difíceis da gente lidar na gente são os nossos aspectos destrutivos. O nosso ódio, a nossa raiva, a nossa inveja. Porque o ser humano é um bicho que mente para si o tempo todo. E viver em busca da verdade, inclusive da nossa verdade, é olhar para os aspectos que a gente gostaria de dizer: isso não é meu, isso não sou eu, isso é muito feio para eu tolerar, e dizer: isso faz parte de mim. É muito difícil. Não é à toa que o que é mais fácil é a gente construir uma falsa imagem mesmo. É mais bonitinha, boazinha. Quanto mais religioso uma pessoa é, se ela tem uma mente muito dividida, muito paranoica, pior fica a coisa. Eu lembro de uma pessoa que não tolerava as coisas terríveis nela, e ela saía projetando, porque meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, tal pessoa, eles que me deixam assim. Eu tô assim por causa deles. Eu tô angustiado assim por causa... Eu tô ansioso. Tudo tá fora. Tudo tá projetado fora. Nada é dela. E eu acredito exatamente nisso, que salvação envolve a nossa vida interna, a nossa psique. E nesse sentido, se a gente quiser crescer e experimentar plenamente a salvação, nós vamos precisar ir com Jesus nas profundezas da nossa alma, de quem a gente é. Ali a gente vai encontrar todo tipo de coisa dentro da gente. É o que Pedro está dizendo. Enquanto você construir uma vida falsa, mentindo a respeito de si, de quem você é, da vida que você vive, você não vai conseguir se alimentar do evangelho. Não tem como. É necessário a gente se despir disso para conseguir se alimentar da coisa certa. Você talvez possa imaginar a imagem de um bebê
2, 3 meses de vida, olhando para o seio da mãe e vendo ali a sua fonte de salvação, sugando aquele alimento e nutrindo quem ele é, acalmando quem ele é. É esse olhar fixo da criança buscando alimento no seio materno que talvez seja a coisa mais próxima do que a gente tem do que Pedro está dizendo o seguinte. Tá dizendo, é um anseio profundo, é um desejo do coração por aquilo que realmente alimenta a nossa vida. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo é que depois de se despir dessa vida de morte, ele está dizendo, alimentem-se com desejo do evangelho, porque isso vai satisfazer o seu coração. Isso vai alimentar o seu coração. Em outras palavras, ter a necessidade de se alimentar do evangelho nasce de um coração, de uma mente renovado. O resultado prático na vida é que se o evangelho me alcançou, eu vou lutando e me despindo cada vez mais dos aspectos de morte que me habitam. E por outro lado, eu vou me alimentando cada vez mais da vida do evangelho dentro de mim. Olha, o que Pedro diz aqui é muito profundo. É muito sério. Eu poderia levar essas expressões aqui para um grupo de psicanálise e conversar sobre elas sem ter nenhum aspecto de religião e de entender como é que os aspectos de morte, a pulsão de morte, mexem com a nossa vida e como é que se alimentar o que para Pedro é chamado de evangelho, o que talvez na psicanálise seriam os aspectos de vida, aspectos positivos, né? Como é que isso mexe com a nossa vida? O que te afeta na vida, o que mexe com você na vida, não é só, e obviamente não é aquilo que vem de fora, é aquilo que está dentro de você. E se você não tiver essa capacidade de olhar para dentro, se você tiver no modus operandi de funcionamento que tudo tá para fora, fazer, produzir, trabalhar, fazer, produzir, trabalhar, você nunca vai tomar contato com a morte, com os aspectos destrutivos, com as partes de ausência de vida dentro do seu coração. Você nunca vai conseguir se despir disso. E Pedro está dizendo, vocês precisam tirar essas camadas que estão aí dentro de você que só prejudicam a sua vida. É como, e eu vou terminar com essa ilustração, quando eu fui fazer um curso de mergulho para tirar aquela carteirinha, o PADGE, primeiro a gente faz uma aula teórica e na aula teórica tu descobre as múltiplas formas de morrer afogado no fundo do mar. Já dá um pavor aquele negócio. E aí tu vai pra aula prática. O cara te explica o que é o equipamento A, B, C, como é que usa o cilindro, como é que respira, não sei o que, dá um sufocamento terrível, com aquela roupa apertada e tal. Aí beleza. Parte da manhã a gente foi pra uma piscina super profunda, fazer exercício, tal. Fui me acostumando com aquilo, muito medo ainda, mas beleza, de manhã terminei. E aí o instrutor falou, olha, à tarde a gente vai pro mar. Que era lá em Arraial do Cabo, aquela água geladíssima. Beleza. Almoçamos à tarde, bota equipamento, equipa, testa tudo, vê se tá tudo funcionando. Pula no mar, pé de pato, nadadeira, né? Não pode falar pé de pato, nadadeira, beleza. Na hora que eu comecei a descer, tu vai fazendo descompressão, descendo, me deu uma angústia, assim, eu falei, cara, isso aqui é uma loucura, que tu vê um oceano, assim, um teto que vai só sumindo, me deu um pavor, o que é que eu fiz? Subi de volta. Falei, não vou descer disso de jeito nenhum. Aí, a instrutora da tarde, que estava ajudando a gente a fazer o mergulho, falou assim, Herbert, vamos com calma. Eu vou segurar no seu colete, a gente vai descer juntos e você vai olhando pra mim e respirando. Falei, tá bom, vamos tentar. Aí ela foi olhando pra mim,
descendo, a gente parava, respirava, descia, até que eu desci lá os 20 metros, tal, o que eles queriam fazer lá. E eu falei assim, olha que loucura, né? Eu não estava conseguindo descer, mas com a ajuda dela, com o olhar dela, eu fui descendo, até que eu cheguei no fundo do oceano. E aí eu terminei o curso e tudo mais. Eu acho que a experiência com Jesus é exatamente essa. Ele segura na gente, fala assim, agora que você entendeu a teoria, agora que você entendeu o evangelho, agora que você acordou para mim, deixa eu descer com você nos quartos escuros aí da sua alma, para você ver o que tem ali, para a gente poder mergulhar nesse oceano. O evangelho, ele só transforma a vida de uma pessoa se ele puder descer nela, se ele puder ir fundo nela. Enquanto tá na superfície aqui, tá tudo bonito, tudo fácil, tudo teoricamente, tudo racionalizado e pouco profundo. Mas à medida que ele vai descendo, você vai vendo os aspectos terríveis que habitam o seu coração, as suas mentiras, as suas mazelas, os seus ódios. Mas por outro lado, é nesse lugar que Jesus vai dizer o seguinte, mas dá pra gente transformar isso aqui também. Essa mentira que você conta pra você a vida toda, dá pra gente transformar. Esse ódio que você carrega a vida toda, a gente pode transformar. Isso que você é, a gente pode transformar. Então minha palavra hoje é que para crescer no evangelho, a gente precisa deixar Jesus descer com a gente até o fundo da nossa alma. E a gente vai encontrar ali coisas maravilhosas e coisas difíceis que a gente tem que transformar. Amém. Amém.